sob as bênçãos de São Benedito, do valente Francisco dos Santos, veio a nós esse solo bendito, a quem vou dedicar o meu canto. No começo eras Vila Bela, com orgulho lembra a gente tua. Outro nome surgiu nesta tela, mas o amor de teus filhos continua. Deus te salve, ó Granada, do São João ao Pitangueiras, para sempre terra amada, do Matão ao Corredeira. Teu passado é glorioso, tua face é alta. Francisco dos Santos, fundador da cidade de Nova Granada. Ano da fundação, 1911. Francisco dos Santos, vindo para essa cidade, cujo nome não era esse, Nova Granada, com seus alqueires de terra, construiu-se o seu rancho. Então, deu-se início à cidade Nova Granada. Como deu início a igrejinha, a capelinha do Largo São Benedito. Tinha-se bastante tabocal, árvores, e da qual tinha jatobá e paineira. Uma das paineiras precisava mais ou menos de uns 3 homens para abraçar o tronco. Cortaram a paineira, lavraram a madeira e fizeram um cruzeiro, do qual as primeiras pessoas a residirem no largo começaram suas primeiras orações. Aí, vendo a necessidade de um local para pôr em prática as suas orações, decidiram entre eles a construção da capelinha do Largo São Benedito. Terminando a construção da capelinha do Largo São Benedito, necessitaram de um santo, ou seja, de um padroeiro para a capela. Aí foi onde buscaram em São José do Rio Preto, em carros de boi, uma imagem de São Benedito para deixar na capela. Uma das primeiras casas a ser construída na proximidade do Largo São Benedito. Vendiam-se de tudo: secos e molhados, armarinhos, ferragem, louças, bebidas nacionais, estrangeiras, estoque, até gasolina. 1940. Senhor Gumercino Dias, fundador da Irmandade São Benedito e também da Folia de Reis, lá no Largo. Início da construção da cadeirinha no Largo São Benedito em 1934. Os importantes na fundação de Nova Granada: campo de aviação, que funcionou por um pouquinho tempo nas proximidades da linha do trem, da estação ferroviária. A estação ferroviária foi em 1928. Aí então desativou o campo de aviação e em 1919 passou a ser na Fazenda Fischer. Quando o trem chegava, tinha esse balcão, do qual era depositado toda a mercadoria trazida pelo trem, até correspondências, cartas, que depois era distribuída aos cidadãos granadenses no lombo do cavalo. Prédio em 1928 que funcionava como uma bilheteria,
da estação ferroviária, que depois de desativado passou a ser moradores e amigos do bairro Estação 30. Um dos primeiros meios de transportes. Não tinha ônibus, era jardineira, cavalo, trem. Em 1940, já tínhamos a Praça Central. E foi um acontecimento muito importante, o tiro de guerra. 1950, a primeira rodoviária de Nova Granada, com design em estilo alemão. Cristo Redentor, em 1970, sendo construído na entrada principal de Nova Granada. Ele de braços abertos, que simboliza acolhendo a todos que aqui entram, que aqui reside e que aqui visita. Carmelita Dutra, em 1953, e da qual deu origem à Santa Casa. Santa Casa de Misericórdia, em 1971. Construída pelo nosso saudoso Dr. Edelberto de Albuquerque Ferreira. 1920, fachada da primeira casa construída no Largo São Benedito, que pertenceu ao senhor Coronel Emílio Nogueira, ele e sua família na época em seu carro. 1940, o grupo Francisco Bueno Pereira, um grupo muito importante na época, que funcionou também como um hospital. 1938, uma das primeiras olarias. Foi aí então que começou a existir os tijolos em Nova Granada. Colégio das Freiras, em 1928, que era dirigido pelas freiras. Umas eram internas e outras vinham de São José do Rio Preto. Tínhamos aula de músicas, línguas e até o latim. Sobre o Rio Turvo, que antes, no passado, a travessia era feita com balsa, barco, canoa. Igreja Central, em 1927, da qual deu a origem à matriz que temos hoje. Em 1938, onde se deu início à construção da Igreja Matriz. A construção foi começada em volta da Igreja Central. Continuação da construção da Igreja Matriz, ainda sem a torre. Em 1940, onde, quase no seu término, retirou-se então a Igreja Central do centro dessa construção, e ficando então só a Igreja Matriz. 1960, início da construção do salão paroquial. Do antigo cinema, em 1958, onde o qual muitos granadenses iam passar horas de lazer, assistiam Tarzan, Mazzaropi e outros. Matadouro, do qual no início as carnes eram transportadas em carros de boi, e o primeiro caminhão que Nova Granada ganhou para o seu matadouro veio da guerra, sendo ele o volante do lado contrário. Um dos primeiros postos de gasolina, posto Texaco, em 1952.
Cristo Redentor, localizado na entrada principal da cidade, construído em 1964, inaugurado em 1970 e restaurado em 2006. Escola Adalgisa Pereira Prado, em 1950. Delegacia de Ensino, em 1998. Hoje, no local reside o escritório da Highline do Brasil. Vista parcial da primeira Prefeitura e Câmara de Nova Granada, em 1970, situada na Avenida Angélica. Vista parcial do Paço Municipal do Largo São Benedito, em frente o Jardim, a Capela do Padroeiro de Nova Granada. Você viu aqui uma retrospectiva de 100 anos da fundação de Nova Granada. A mostra com 37 quadros, intitulado Relíquias de Nova Granada em Artes, na criação de Bete Salles.